Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, onde nós tratamos de assuntos concernentes à palavra do Senhor, amém? Já convido você a deixar o seu like aí, compartilhar com mais pessoas para me ajudar a fazer a obra do Senhor aqui dentro do YouTube, amém? Quando você compartilha, quando você comenta, quando você curte aí, o YouTube entende que esse assunto é um assunto que interessa as pessoas e posteriormente ele vai enviar ou vai levar a mais pessoas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Nós temos mais uma palavra da parte de Deus para falar aos nossos corações. Eu já quero começar te fazendo uma pergunta. Você sabia que quando você faz algo de errado e quando você se sente culpado pelo que você fez, você sente culpa, você sabia que é algo bom? Você sabia que é essencial a gente ter esse sentimento? Pois é isso que nós vamos ver à luz da Bíblia logo depois da vinheta. Amém? Muito bem, meus queridos. Como eu disse no início, quando a gente erra, quando a gente falha, e a gente sabe que a gente errou, e a gente sabe que a gente falhou, e a gente fica com aquele sentimento de culpa, aquele sentimento ruim, aquele sentimento pesado, de remorso. Você sabia que é algo bom da parte de Deus? Pois é. Eu quero deixar uma palavra que se encontra no livro de Hebreus, no seu capítulo de número 12, no versículo de número 5 e 6, para a nossa meditação. Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Olha só qual é a exortação. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele for corrigido. Versículo de número 6. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Então, quando a gente erra, quando a gente falha, e a gente se sente culpado, isso é um bom sinal. Porque a verdadeira preocupação da gente deveria ser quando a gente pecasse, quando a gente falhasse, e a gente não tivesse esse sentimento. A gente pensasse que a gente poderia continuar pecando, continuar falhando, continuar fazendo as coisas que fossem do desagrado de Deus e achar que isso fosse tudo normal. A gente não ter aquele sentimento de injustiça, a gente não ter aquele sentimento de remorso, aquele sentimento pesado por errar contra Deus. Então, isso se torna um ponto muito positivo na vida de um cristão. Se a gente é crente, se a gente realmente é filho de Deus, a gente tem que ter esse sentimento. Quando a gente erra, quando a gente falha. Se você é crente, se você é filho de Deus, toda vez que você pecar, toda vez que você errar, toda vez que você falhar, o Espírito Santo vai constranger você de tal forma que você vai se arrepender. Ele vai constranger você a voltar a fazer as coisas certas para o Senhor. Então, por isso que isso é um ponto interessante. É sinal que a sua consciência está trabalhando de maneira certa na presença de Deus e que você ainda tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Que o Espírito Santo de Deus está trabalhando na sua vida. Porque quando a pessoa não tem o Espírito Santo de Deus, ele faz, ele erra e ele não está nem aí. Ele continua errando, ele continua falhando e ele não tem sentimento de arrependimento. Então, quando a gente falha, quando a gente erra e a gente se sente constrangido pelo Espírito Santo, isso é um ponto muito positivo. A gente que é servo do Senhor, a gente que é crente, filho de Deus, a gente tem esse sentimento. Então, a nossa preocupação tem que ser quando a gente faz e a gente não tem esse sentimento de arrependimento. Aí sim, aí a gente tem que parar e analisar e se perguntar: será que realmente eu ainda estou na condição de filho de Deus? Será que eu ainda estou na condição de ser chamado de filho do Deus Altíssimo? Porque todo aquele que toda vez que a gente erra, porque o Espírito Santo ele vai nos constranger a voltar a fazer as coisas certas, a pedir perdão. Porque Deus sempre vai tratar a gente como filho. E se a gente for filho de Deus, a gente vai aceitar essa correção. A gente não vai se sentir mal quando a gente for corrigido. A gente não vai se rebelar quando a gente for corrigido. Então, é necessário que a gente venha ouvir a correção do Senhor, porque
o Senhor ele nos corrige como filho. E como filho, ele corrige todo aquele que ele ama. Porém, a gente também precisa aprender a discernir, a diferenciar quando é o Espírito Santo que está nos constrangindo ou quando é Satanás, quando é o diabo que está falando em nossa mente. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, como é que a gente vai saber se é o Espírito Santo ou se é o diabo? É simples. O Espírito Santo, ele sempre vai colocar na sua consciência, ele sempre vai constrangir você a ponto de você parar e pensar: rapaz, o que eu fiz está errado, eu preciso urgentemente me arrepender e pedir perdão a Deus. Ou seja, o Espírito Santo ele vai tentar te trazer para perto de Deus, porque ele sabe, ele vai mostrar para você que mesmo você pecando, mesmo você errando, você ainda tem chance de ser perdoado, porque Deus é longânimo e ele nos perdoa pelas nossas falhas. Então o Espírito Santo ele sempre vai tentar trazer você sempre para perto de Deus. Mas quando é o diabo, o que ele vai fazer? Ele vai tentar afastar você de Deus. Ele vai tentar colocar na sua mente que você errou e agora você não tem mais perdão para você. Que ao invés de você se achegar a Deus e pedir perdão pelo seu pecado, pedir perdão pela sua falha, o que ele vai tentar fazer é afastar você a cada vez mais, dizer para você: olha, você pecou, você está sujo, você não pode se achegar mais a Deus. Não tem mais chance para você. Não tem mais forma de você ser salvo. Então é melhor, ao invés de você se achegar a Deus, é melhor você se afastar de uma vez. E aí, por isso que tem muita gente que quando peca, quando erra, ele sabe que ele pecou, ele sabe que ele falhou, mas ao invés dele chegar e pedir perdão, ele começa a pensar assim: ah, mas agora não tem mais jeito para mim. Agora não tem mais nenhuma maneira de eu ser perdoado porque eu já estou tão sujo, eu já estou tão metido na lama que agora com certeza não tem mais perdão. Mas uma coisa eu te digo com certeza, que tem jeito ainda para você. A palavra de Deus fala que enquanto há fôlego, há esperança. Então, o que o inimigo da nossa alma ele quer é colocar na sua cabeça que não tem mais jeito. Mas não dê ouvido à voz do diabo, não dê ouvido à voz do inimigo. Dê ouvido à voz do Espírito Santo. E, inclusive, com certeza esse vídeo, Deus permitiu chegar até você, às vezes porque você está passando por essa situação, que você quer voltar, que você quer se aproximar novamente de Deus, mas você pensa que não tem mais jeito, que você já está tão sujo que Deus não vai te perdoar. Não tem ninguém na face da terra que, dobrando seu joelho e que busque ao Senhor e que se arrependa de coração, Deus vai chegar para ele e falar: não quero mais você na minha presença. Não. E uma coisa que a gente deve aprender é que quando ele perdoa, ele perdoa. Quando ele perdoa, ele esquece. Ele não é como o ser humano. O ser humano, como o ser humano age. O ser humano faz assim: ele perdoa você, mas na hora que você errar de novo, que você falhar de novo, ele vomita tudo na sua cara. Ele fala assim: ó, te perdoei daquele dia, você fez isso, isso e isso. Eu te perdoei. Agora não tem mais perdão para você não. Mas Deus não é dessa forma. Enquanto você está respirando, Deus está te dando uma oportunidade de você se arrepender do seu erro. O próprio Jesus falou que de maneira nenhuma, qualquer pessoa que chegar a ele, de maneira nenhuma ele lança fora. Pode ser a pessoa pior que tenha cometido o erro pior, a falha pior, o pecado pior nesse mundo. Mas se ele verdadeiramente ele se arrepender de coração, o Senhor Jesus ele vai perdoar. Então não dê ouvido à voz do inimigo da nossa alma. Não dê ouvido ao inimigo que quer te levar para a perdição eterna. Quando ele disser para você que não tem mais jeito para você, rejeita o que ele está dizendo e dê ouvido à voz do Espírito Santo de Deus que está te chamando novamente para perto do Senhor. E aprenda uma coisa, que quando Deus ele perdoa, ele tem uma borracha na sua mão, que ele apaga o seu erro, apaga a sua falha. Então, se Deus te perdoa, ele automaticamente ele também esquece o que você fez. Não precisa a gente ficar lembrando. Não precisa a gente ficar voltando toda vez e dizendo: será que Deus me perdoou? Será que eu realmente estou perdoado? Não. Com certeza, Deus, ele te perdoa. Com certeza, ele quer
ver o seu melhor, Ele quer ver o seu bem. A palavra de Deus fala que os pensamentos de Deus sobre nós não são pensamentos de mal, mas pensamentos de bem. Deus não quer o nosso mal, Deus quer o nosso bem. E se tem uma coisa que deixa o coração de Deus feliz, é quando ele vê um pecador se arrependendo, dobrando o seu joelho e se arrependendo de coração. E é necessário que a gente venha, se achegue a Ele, se arrependa e esqueça. Mas não se esquecer de forma que você se esquece do que você fez e você amanhã vai fazer de novo. Não. Você esquece do que passou, mas você procura sempre lembrar que aquilo desagrada a Deus. E se é algo que você não tem força para você deixar, como é que a gente costuma fazer no nosso cotidiano? Como a gente costuma fazer? Se é nos dado uma tarefa, vamos supor, para pegar um peso, e a gente não consegue pegar, ou a gente não consegue tirar ele do lugar, o que a gente vai fazer? A gente vai procurar uma pessoa que seja da mesma força que a gente ou mais forte do que a gente, para levantar aquele peso com a gente. Então assim é com Deus. Se você tem algo na sua vida que está te impedindo de servir ao Senhor e você não consegue tirar, e você sabe que com as suas próprias forças você não consegue, busque a Deus, porque Ele é infinitamente mais forte, mais poderoso do que qualquer ser. Então tem coisas que você não vai conseguir fazer sozinho. Tem coisas que você não vai conseguir sair daquela situação sozinho. Tem área na sua vida que você não vai conseguir deixar ela sozinho. Tem coisa que é só Deus para te libertar, para te salvar. E o pecado que você cometia outrora, com certeza, Deus te perdoa, Deus esquece, Deus lança no mar do esquecimento, mas agora você tem que procurar força em Deus para você não fazer mais. E não dê ouvido ao inimigo. Dê ouvido tão somente à palavra de Deus. Pois é necessário que a gente aprenda o seguinte, que enquanto a gente estiver nessa terra, o Espírito Santo de Deus sempre vai tentar nos trazer para a presença dele. Mas o inimigo da nossa alma sempre vai tentar nos afastar da presença do Senhor. Então, dê ouvido somente ao Espírito Santo do Senhor, que quer te salvar e quer salvar a sua família. E se esse vídeo falou com você, compartilhe com mais pessoas. Às vezes você não esteja passando por essa situação, mas você conhece alguém que esteja passando, que está lutando contra o pecado, que às vezes pensa que está tão sujo ali no lamaçal do pecado que não tem mais volta para ele. Então envie esse vídeo para essa pessoa, me ajude a fazer essa obra de Deus, porque se tem uma coisa que eu me arrependo é simplesmente de não ter começado esse canal mais cedo e não ter aceitado a Jesus mais tempo. Mas o Senhor sabe de todas as coisas e o tempo certo é dele, não é meu. Né? Então você me ajude a fazer essa obra, compartilhando com mais pessoas, deixando aí o seu like. E se Deus permitir, nós estaremos aqui mais uma vez para falar da palavra do Senhor no próximo vídeo. Amém? Que a paz do Senhor esteja com você, com sua família e com todo o seu lar, em nome de Jesus. Deus abençoe.